Bem, boa noite aos que chegaram durante a oração, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos começar o capítulo 6 das leis naturais, onde hoje nós vamos estudar a lei da destruição. Quando nós falamos da destruição, lei da destruição, até soa um pouco assim, diferente para nós, né? Vamos entender um pouquinho o que esta lei representa para o nosso crescimento, para a nossa existência. Nós somos um espírito eterno que passa por uma jornada de aprendizado, que surge de Deus, do amor de Deus, e um dia retornará à casa do Pai, depois de toda a experiência de desenvolvimento e crescimento espiritual. Nós voltamos, né, à casa do Pai. E quando nós pensamos em lei de destruição, nós estamos aqui nos referindo mais às questões materiais, à existência material. Porque o espírito, ele é imortal. Uma vez criados, uma vez dentro deste espírito individualizado, que possui livre-arbítrio, consciência de Deus, nós nunca mais deixaremos de existir. Nós nunca mais deixaremos de crescer, de nos aprimorar, e muito evoluídos, auxiliar o alto na construção desse universo. Então não há parada para o espírito. E o que nos referimos à destruição? A destruição é uma ideia ilusória para nós aqui. Não existe destruição de nada. Aquilo que nós achamos na matéria que se destrói, que morre aparentemente, né, entre aspas, morre, passa por uma transformação. Lavoisier, para os estudiosos aqui do grupo, que conhecem a biologia, a química, que não é minha área, Lavoisier nos ensinou que os átomos se reorganizam. E aí ele nos traz o ensinamento de que na natureza nada se perde e nada se cria. Tudo se transforma. Então, os átomos, quando a gente acha que é uma morte de uma matéria, do nosso corpo, por exemplo, ou de um animal, ou de uma planta, ou uma modificação na geografia, né, na parte geológica, nós achamos que há uma destruição. E Lavoisier nos ensinou que é uma reorganização destes átomos. E eles aí eu não sei explicar, porque é química, mas eles se reconstroem, se reorganizam, há uma reintegração desta matéria. Matéria também é energia, mas é uma energia que se modifica aqui na terceira dimensão. Quando nossos corpos deixam de ter fluido vital, como nós já estudamos aqui, quando os nossos corpos não têm mais ali a expressão do espírito, que nós desencarnamos, esse corpo será também transformado, reorganizado para futuras construções materiais. Então, na natureza, não se perde nada, não se constrói nada novo, se reorganiza, se reconstrói, como ensinou para nós Lavoisier. Então, esse capítulo vai falar de uma destruição mais ligada à matéria. Esse capítulo é um pouco extenso, é importante a gente entender que na lei natural da destruição, essa visão de destruição, ela está muito associada também à nossa condição de compreender a existência. Quanto mais nós nos desenvolvemos, quanto mais nós nos aprimoramos espiritualmente,
menos matéria seremos mais etéreos. Por mais que a gente tenha esse corpo aqui denso de terceira dimensão, o nosso corpo espiritual, que reveste o nosso espírito, que é o perispírito, que nós já estudamos aqui também, esse perispírito, que também tem parte material, é semimaterial, ele se transforma. Então, a matéria, ela estará em constante transformação. O que não se modifica? A centelha sagrada, que é o reflexo do divino dentro de nós. Este conhecimento, esta fonte sagrada é imutável. Ela é a gota do divino em nós, é o espírito pensante, conhecedor de tudo. E a nossa roupagem perispiritual, que vai ali sendo transformada de acordo com a emancipação da força divina dentro de nós. Nosso crescimento, nossa luta de reforma, nossa transformação moral, nossa transformação de conhecimento, vai fazendo com que essa luz perfeita se expanda. E este corpo perispiritual vai se modificando. Então, essa destruição, ela é bela enquanto reconstrução, enquanto renascimento, modificação, renovação. Nós sempre entendemos destruição como morte. Até mesmo os flagelos, como nós vamos estudar nesse capítulo, que são os flagelos, né, os desastres, as catástrofes mundiais, que a gente pensa que destruição, um tsunami, um terremoto é uma destruição, nós temos esta impressão. Na nossa ignorância, nós temos a imagem da destruição, porque nós estamos vendo a parte material, mas ao espírito remete evolução, transformação, depuração. As grandes tempestades, por exemplo, para que elas servem? Para dissipar energias negativas. Os ventos dissipam energias densas do planeta. Então, tudo que o Pai constrói, que o Pai cria, é perfeito. Tudo tem uma lógica no reino divino, tudo tem um porquê no divino. Então, quando nós falamos em destruição, vamos entender este capítulo no sentido de que essa destruição vai sendo interpretada de formas diferentes quando nós vamos nos esclarecendo. Na primitividade, a destruição era uma prática comum para nos alimentarmos, né, para nos defendermos. Então, o homem primitivo, ele se utiliza da morte do semelhante, do animal, para se proteger, para se alimentar, e o homem, ao longo da existência, vai modificando essa condição de destruição. E hoje, se nós vemos no ciclo da natureza, se nós estudarmos as cadeias alimentares, nós vamos ver, a gente até assiste, dói o coração quando a gente assiste pela nossa ignorância, quando nós vemos, por exemplo, um animal se alimentando de outro, né? É uma destruição material que nos afeta, mas o Pai cria a perfeição. É necessária a mudança o ciclo de alimentação, essa cadeia alimentar, para que haja o equilíbrio, inclusive, da população de animais. Então, a biologia, a ciência nos explica isso. Também não é minha área, mas a gente lembra um pouquinho do colégio, de como essa cadeia, ela é perfeita num universo, num planeta onde o homem não prejudica o seu meio. Nós temos hoje a destruição de várias espécies, porque as cadeias alimentares, muitas vezes, destruídas, até pela influência da ignorância da humanidade, né? Então, nós temos esses sistemas aí todos alterados, que não foi o que o Pai esperava
né, de nós, mas sabe que somos falíveis e que o planeta sofre com a nossa imperfeição. Então, quando a gente pensa em destruição, a gente sempre vai para esse lado pesado. Mas vamos tentar entender esse capítulo de uma forma bela, onde a destruição, ela trará renovação, inclusive no nosso desencarne. Nós não morremos. Nós jamais morreremos. Quem pensa é o espírito, quem sente é o espírito. Nós temos aqui um tato, uma audição, para nos ajudar a manifestar um espírito. E quando nós desencarnarmos, nós teremos absoluta consciência de tudo que está acontecendo sem o corpo material. Então, nós aqui na Terra, vivendo na terceira dimensão, nos desesperamos com a destruição material. Mas ela não é o fim. Nem para os animais, que possuem energia que volta para, para o renascimento de uma nova espécie. Então, a gente sofre, né, com a destruição entre os animais para a cadeia alimentar, mas nós temos que entender que até eles passarão pelas diferentes experiências de proteção da sua população e de busca de sobrevivência, que entra na lei da conservação, que nós já estudamos aqui. Nós trazemos isso do nosso instinto animal, o sentimento de conservação. Então, estas leis maravilhosas de Deus, a lei do trabalho, a lei da sociedade, a lei da criação, a lei da destruição, todas são divinas. Todas têm o seu propósito na cadeia de evolução do nosso planeta, tá bom? Então, a primeira pergunta diz o seguinte, pergunta 728, nossa, nós já estamos na 728. É lei da natureza a destruição? Então, a pergunta já está respondida. É lei da natureza, sim. É preciso que se retire para renascer, não é? Então, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres humanos. Então, tudo isso o Pai criou para a nossa melhora, para o nosso aprendizado. 728. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios previdenciais? Ou seja, esse instinto vem do alto, vem do divino, vem da providência superior? Sim. É um instinto que o animal traz o animal, por exemplo, vamos pensar num animal selvagem, ele ataca para se alimentar, ele não ataca para destruir. Então, se nós interpretarmos esta lei de Deus como algo do ciclo da natureza, é lindo. Quando nós, na nossa imperfeição, utilizamos a destruição para fins inadequados, aí nós entramos num outro capítulo, que é um processo de livre-arbítrio entrando nas camadas inadequadas de comportamento humano. Mas nós vamos estudar isso mais para frente. Então ele diz o seguinte, as criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva, para se alimentarem. Os seres vivos, reciprocadamente, se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim: a manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos de invólucro exterior que sofra destruição. Então, por dois motivos: pelo equilíbrio da população dos animais e para que haja a evolução. Uma vez ocorrendo a morte do animal, esta energia do animal, que não é um espírito, esta energia que compõe
plantas, que compõem animais, esse fluido vital e esta energia da natureza será recolocada em uma nova espécie ou em um novo animal, tá bom? Então a gente não perde, não existe uma alma do cachorro, como nós já estudamos, não existe um espírito do gato, mas existe uma energia de consciência que se recoloca em outro corpo de animal, tá bom? Então é outra estrutura, não é um espírito com livre-arbítrio, nós já estudamos isso aqui, né? Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do pensante. A parte essencial é o princípio inteligente que não se pode destruir. O que é esse princípio inteligente? O espírito. A gotícula sagrada, a centelha divina que todos nós temos. Que no dia em que nos individualizamos como homem e mulher, nós recebemos esta luz. E vamos passando pelas encarnações e encarnações, até reencontrar esta força sagrada, né? Pergunta 729. Se eu estiver indo muito rápido, põe a mãozinha aí para cima que eu vou mais devagar, tá bom? Levantem a mão aí que eu vou mais devagar. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que o cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Ou seja, o que a equipe de Kardec pergunta para os espíritos? Se a lei da destruição é uma lei de Deus, por que existe a lei de conservação? Nós temos a lei de conservação, que nós trazemos também do nosso instinto animal, que é o instinto de nos protegermos da morte. Nós temos um instinto de proteção. Se nós ouvimos um barulho, a gente põe a mão na cabeça, porque a cabeça é o local mais frágil, o local mais perigoso de ser lesionado, né? São instintos. Nós sentimos um barulho, nós recuamos, é um instinto. E esses instintos são necessários para que a vida permaneça. O instinto de destruição existe, mas enquanto ele não ocorre, enquanto não ocorre a morte do corpo, nós estamos em diária exposição ao meio natural. Nós estamos em permanente contato com as diferentes situações que nos exigem ainda este instinto de conservação. Nós que moramos em São Paulo sabemos muito bem disso, né? Nós não conseguimos sair sem olhar para ver se está tudo bem. É um instinto de conservação. Se nós ouvimos passos andando ao nosso lado na rua, nós olhamos. Por quê? Sem nós pensarmos. A gente não pensa assim, eu vou olhar, a gente já olha. É um exemplo simples de que isto faz parte da construção humana, do instinto animal que somos. Somos um animal aqui na Terra, um corpo animalizado. Então, esse espírito, ele tem toda esta força da nossa lembrança animal. Tá? Então, ele responde o seguinte, os espíritos respondem, a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Se a gente não se protegesse, a gente ia durar menos do que a gente dura, né? Não teria como a gente... Há raios, eu vou sair e vou no meio do mar. Quer dizer, o instinto de proteção faz com que eu me afaste dos locais de perigo. Toda destruição antecipada, obstra ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso, foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e se reproduzir. Então, permanecer na vida. Deus é tão maravilhoso que para a gente estar aqui, a gente sabe, a gente sente que aqui é pesado, aqui é denso, que a vida material não é brincadeira. Mas a gente não quer sair daqui de jeito nenhum. Por quê?
Porque nós carregamos esse instinto de vida, essa centelha sagrada que pulsa e nos pede a permanência na carne. Nós sabemos no nosso espírito que nós precisamos desta experiência. É o instinto de conservação. E Deus é tão maravilhoso que nos coloca laços de amizade e família para nos ajudar a nos prender a esta terra. Senão, nós sabendo que a vida espiritual é tão plena, que aqui é tão difícil, que aqui é a parte trabalhosa, né? Poderíamos não querer ficar aqui. Nós queremos ficar. Nós precisamos e queremos. Há dois fatores. Centelha sagrada pulsando. Centelha sagrada em sua sabedoria pedindo o aprendizado, pedindo a permanência na Terra. E o instinto animal que todos nós carregamos da preservação e da reprodução. Nós já estudamos também a lei da reprodução. Né? Aos que estão começando o curso, procurem ler, aqui nós estamos na parte das leis morais, que é a parte do livro dos Espíritos, que fala da nossa reforma moral, da nossa estrutura moral. Esse livro é um livro de base filosófica, ou seja, de pensamento sobre o kardecismo, de pensamento de como olhar a vida na lente destes espíritos nos ensinando. Então, voltem, peguem o livro dos Espíritos e reestudem e releiam a parte das leis, tá bom? E daí a gente pode pensar, quem está começando a estudar, se a gente puder ter um tempinho nessa hora de responder questões, ajudar vocês que estão começando o curso nas dúvidas que vocês trazem, tá bom? Pergunta 730. Uma vez que a morte nos faz passar uma vida melhor, é o que nós estávamos falando, né? Os guias já vão nos orientando em tudo que a gente tem que falar. Nos livra dos males desta sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque ele tem o homem instintivamente tal horror que ela lhe é sempre motivo de apreensão. O que está dizendo essa pergunta? Se nós sabemos, é o que nós estávamos falando agora, se nós sabemos que lá é a pátria verdadeira, que aqui muitas vezes é compulsório, ou seja, é imposto para nós dificuldades, aflições a serem superadas, mazelas, dores a serem curadas. Sabemos que a Terra traz todo esse peso de trabalho. Por que nós queremos ficar? Essa que é a pergunta, né? E aí eles respondem: já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal o motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que sustenta as provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite a dilação que Deus lhe concede. Mas ingrato homem rende graças muitas vezes à sua estrela do que ao Criador. O que os Espíritos estão dizendo para nós? Que nós estávamos falando, se aqui é difícil, o que nos prende aqui? O instinto de conservação e a sabedoria interna de que temos que realizar a nossa tarefa. Intuitivamente, sabemos que temos uma missão a cumprir. Sabemos que temos provas a passar, porque todos nós temos provas, todos nós temos missões, e todos nós temos processos a rever que outrora não fizemos direitinho. Todos nós sabemos. Quem nos dá esse sinal? A centelha sagrada. Então, esse instinto de conservação e a sabedoria do divino em nós
nos faz querer ficar. Nós não queremos morrer. Ninguém quer morrer. Todo mundo quer ficar aqui. Por mais difícil que seja. São estes fatores que os guias, os espíritos nos mostram. Claro que sem falar aqui do grupo que nos assiste espiritual, nos ajudando nesta tarefa. Mas como este capítulo está ligado ao nosso íntimo, então está focando o nosso ser. Mas além do instinto de conservação, além da força sagrada em nós, o que existe? Um grupo aqui do lado, nos dizendo diariamente, vai, você pode, estamos com você, o caminho é esse, confiança, fé, energia, luz. Os nossos anjos salutares, os nossos anjos de guarda, os nossos protetores que todos nós temos. Então, ninguém quer ir embora. Ninguém quer ir embora. Salvo questões onde os irmãos querem ir embora, que são doenças da alma, doenças do espírito, doenças, patologias que hoje a ciência nos ajuda a curar, né? Então, a lei é ficar, né? Por que ao lado dos meios de conservação colocou a natureza os agentes de destruição? Para a renovação, né, que nós já falamos. O remédio, como ele diz, o remédio ao lado do mal, já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Ou seja, a destruição existe para o renovar. Então, se a gente partir do ponto que nós não precisamos mais falar morte, porque a morte é uma ilusão, nós podemos falar a transformação, né? A transformação da espécie, a transformação daquele animalzinho que nós amamos, a transformação daquela planta, a transformação dos nossos corpos. É só uma ilusão da Terra achar que os nossos olhos conseguem compreender todo o divino. O nosso olhar aqui terreno é muito limitado. Então, quando nós começamos a estudar e entender, esse olhar passa a ser do espírito, e não só de uma limitação aqui da tridimensionalidade, né? Você vê que oração que eu vou falando? Pergunta 732. Será idêntico para todos os mundos a necessidade de destruição? Essa pergunta é muito importante. Será que em todos os planetas, os mais evoluídos, os mais etéreos, né, os planetas já com uma condição perispiritual diferente da nossa, irmãos que já vibram quase que na forma de emanação divina, com perispírito sutil demais, isso não existe nesses reinos. Porque a destruição, a ideia de destruição, ela está muito associada à materialidade. E os seres evoluídos, eles jamais cometem, os mundos evoluídos não cometem a destruição. Porque eles já estão numa condição de compreensão que a alimentação é diferente, né? Eles não precisam se utilizar de animais, eles não se utilizam, é uma outra estrutura de planeta. Se a gente pensar em Saturno, que é um planeta todo gasoso, é maravilhoso, né? Pensar que todos aqueles anéis são gases, aquele imenso globo são gases, que Júpiter, que é o maior planeta do nosso sistema, é todo gasoso, Urano, ali não tem uma materialidade como nós compreendemos hoje. Então, a condição de espíritos que habitam estes planetas é muito diversa da nossa.
Então, ciclo de vida, materialização, encarne em corpos tridimensionais, morte, entre aspas, transformações materiais, estão ligadas a essa condição. Em mundos evoluídos, o espírito está tão exaltado no ser, está tão pleno no ser, que ele já é uma manifestação do seu espírito. Ele não tem essas camadas densas que nós carregamos ainda. E não tem problema carregarmos, é a nossa condição, não tem problema nenhum. Um dia nós chegaremos lá, no nosso tempo, na bondade divina, na nossa luta, no nosso trabalho. A gente não pode achar, mas aqui na Terra é assim. Não, aqui é a nossa morada maravilhosa, é o nosso tempo. Já fomos mais primitivos, estamos crescendo. E esses irmãos que lá habitam, que hoje não conhecem mais essa lei da destruição, entre aspas, eles já passaram pela nossa etapa. Então aqui nós ainda se alimentamos, né, com os vegetais, com a natureza. Muitos ainda se alimentam com os animais. Nós ainda, infelizmente, nos destruímos materialmente. Nossa humanidade ainda conhece essa destruição que não faz parte da lei de Deus, que é a destruição não natural, é a destruição ainda da imperfeição do homem, né? É o destruir por orgulho, por ganância, por egoísmo. Essa é uma outra destruição que nós vamos estudar nesse capítulo. Mas a destruição divina, de ciclos e etapas, os mundos evoluídos conhecem de uma forma diferente, né? Como eles já estão numa sutileza muito grande, ou seja, a gente pode dizer que é diretamente proporcional à evolução dos planetas, com essa condição de destruição, tá bom? Então ele responde: guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Muito diversos são as condições de existência nos mundos mais adiantados do que o vosso. Né? Então, nos planetas mais primitivos que o nosso, essa condição cíclica inclusive é mais rápida. Nós estudamos que nos mundos mais evoluídos, inclusive o desencarne, não é como o nosso. O desencarne é uma passagem suave, é uma passagem aceita, esperada, planejada, consciente. O nascimento tem períodos da infância mais curtos. O tempo encarnado é muito maior do que o nosso, e assim vai, né? Então, para cada planeta, o divino é tão maravilhoso que para cada filho, no seu estágio, na sua condição, as características naturais que no nosso entorno tem toda a relação do que nós vivemos, né? Hoje é um ato de amor a Deus, a renovação do nosso planeta material. Hoje reciclar o lixo é um ato de amor, porque faz parte da não destruição voluntária que nós estamos criando no nosso planeta. Então, é algo a se pensar, como essa destruição do planeta, que nós vamos estudar no resto do capítulo, pode se modificar. Está na hora de se modificar, não é? Então, eu vou fazer só mais uma, que já são 8:50. Entre os homens da Terra, existirá sempre a necessidade de destruição? Nós vamos evoluindo. A competição diminui. Nós vamos evoluindo, a reforma íntima, a competição diminui, a vaidade se apaga, todos se sentem iguais,
independente da condição espiritual, independente da condição de conhecimento, os espíritos evoluídos se sentem iguais. Eles não se sentem superiores ao semelhante. Eles não se colocam mais evoluídos ou menos evoluídos. Então, para o homem mais esclarecido, a condição de destruição é anulada, tanto moralmente como fisicamente. Então, o homem não mata mais por matar, não guerreia, não destrói a natureza, não destrói seu próprio corpo. Então, a lei da destruição, ela começa a ter outros caminhos, né? Os ciclos de vida para os mundos mais evoluídos e para o homem mais esclarecido vai se modificando na própria Terra. Nós vamos, com a evolução, até modificando a nossa forma de atuar no meio ambiente e na nossa alimentação, no nosso dia a dia. Nós deixamos de fazer parte desse ciclo tão intenso de transformação do planeta. Então, o que os espíritos respondem? Essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento do homem. Será que o homem evoluído destrói matas? Será que o homem evoluído destrói seu semelhante? Será que o homem evoluído agride a natureza animal? Será que o homem evoluído aceita essas situações de renovação tão constantes da matéria, deixando de ser natural? Não. Então, nos mundos evoluídos, a gente vai ver espíritos num tempo maior nestes planetas, sem a necessidade de tantas transformações ao seu redor no sentido das energias mais densas, que são as energias materiais. Tá bom?